É inacreditável, né, galera? Não tem nada que você acha que no São Paulo que não pode piorar, mas piora. Acontece o pior. No São Paulo é incrível. E sempre são com os melhores jogadores que isso acontece. Agora com essa lesão confirmada do Oscar e também a lesão do Lucas, né? Que a gente vai comentar aqui, porque os jogadores vão ficar um bom tempo aí parado, a gente vai comentar isso aqui. Eu peço para você ficar aí até o final do vídeo aí para a gente discutir esses assuntos aqui. Importante a gente tratar disso, né? O que foi criado no São Paulo que não tem substituto para esses caras? Né? Os jogadores que eram para ser substitutos aí de Lucas, de Oscar, os jogadores estão escanteados aí no CT da Barra Funda, os caras não têm oportunidade. É sempre esse discurso de que não está pronto, não está pronto, não pode jogar. E olha a hipocrisia da imprensa, galera. A gente vai falar já da lesão do Lucas e do Oscar aqui, nesse vídeo aqui, mas olha a hipocrisia da imprensa. Essa mesma imprensa que defende a continuidade do Zubeldia, olha isso aqui, é a mesma imprensa que vai ter o jogo do São Paulo e Atlético Mineiro amanhã em Minas, eles colocam aí que o Atlético Mineiro vai vencer o São Paulo. Eu até acho que é um jogo difícil, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: é muito difícil, lógico, né? Eu até acho que a maior probabilidade, sim, do Atlético Mineiro vencer o São Paulo, ainda mais se o São Paulo for com o time reserva. Se for com o time titular, eu acho que o São Paulo dá para encarar de igual, tá? Não vejo essa grande coisa nesse Atlético Mineiro também não, tá? Mas olha só, os mesmos que ficam ali dizendo que o Zubeldia tem que continuar, o Zubeldia tá fazendo um bom trabalho, mas são os mesmos que vão lá quando tem um São Paulo e Atlético Mineiro agora, eles colocam lá a maioria, todo mundo ali, só um jogou um empate ali, né? Que eles colocam que o Atlético Mineiro vai ganhar do São Paulo. E olha só, hein? 7 votos a 0, meu amigo. É isso mesmo, um jogou empate. Quer dizer, ninguém acredita no São Paulo, galera. O que eu quero dizer é o seguinte: eles não acreditam no São Paulo, certo? Mas, quando se fala do Zubeldia, eles falam que o Zubeldia está fazendo um bom trabalho. Ué, se o Zubeldia está fazendo um bom trabalho, se vocês vivem defendendo o Zubeldia no São Paulo, então aí, ninguém votou na vitória do São Paulo. Para vocês verem como que é a hipocrisia dessa essa imprensa nojenta. Eu tenho paciência com esses caras, não. Não tenho paciência com imprensa mídia tradicional, sabe? Eles têm ali o jeito de manipular as pessoas, de fazer você, sabe? Pensar diferente. Então, assim, quem vive acompanhando essa bolha aí sabe do que a gente está falando. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: antes que eu esqueça, que depois eu recebo aviso, galera, por e-mail. Deixa o like aí, galera. Eu não posso esquecer de pedir para vocês deixar o like. Se você não deixar, mas pelo menos vou fazer minha parte. Deixa o like aqui, ativa o sininho das notificações, compartilha, se inscreve no canal, dá essa moral aí. Eu vou deixar o link do meu canal secundário, que é o nosso canal aqui do programa Campeão de Tudo. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Dá essa moral, se inscreve também no canal, que é um outro canal nosso, que é canal Campeão de Tudo, né? Que bom, esse título ninguém tira da gente. Sim, o São Paulo ganhou todos os títulos possíveis que ele disputou. O São Paulo é campeão de tudo, beleza? Dito isso, então, eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte. Deixa eu colocar isso aqui. Olha só, gente. Oscar vai ficar parado de 2 a 4 semanas no mínimo, tá? Isso pode ser o tempo até se estender. O jogador teve lesão diagnosticada na coxa. Informação que eu trouxe, essa informação para vocês foi anteontem à noite. Ontem à tarde foi confirmada, porque eu já sabia, né, galera? Assim, a gente recebe as informações também. Mas ontem à tarde foi confirmada aí pela imprensa que sempre setorista que cobre o São Paulo. Então, quem acompanha o canal aqui já tinha ouvido a gente falar isso antes também, mas também nada de exclusividade, não é isso. É que a gente recebe a informação e traz. Aí vai uns bobão aí, você não sabe de nada, você não tem informação. Tá aí, seu bobão, tá confirmado. Inclusive, né, o bobão foi lá no WhatsApp me pedir desculpa. Exato, ele foi ontem lá no WhatsApp, não vou falar o nome dele aqui, antiético, né? Mas foi lá no WhatsApp me pedir desculpa porque se confirmou a lesão do Oscar, aquilo que eu tinha falado anteontem. E o cara achou que o Oscar ia ficar de fora só desse jogo contra o Atlético Mineiro. Não, o Oscar vai ficar fora pelo menos um mês. Quando o São Paulo coloca de 2 semanas a 4 semanas, você pode esperar de 3 a 4 a 5 a 6 semanas. Essa que é a realidade. No São Paulo, uma contusão sempre é demorada mais para se recuperar. Pergunto para você, dessas 2 a 4 semanas, você acredita que ele volta em 2 semanas exatamente?
Não dá pra gente cravar. Eu não tô nem aqui criticando ou condenando sabe, a responsabilização aí do departamento médico do São Paulo. O que eu tô dizendo é que não tem transparência, né? Que eles não falam claramente quanto tempo é que o Oscar vai ficar fora. O Oscar, nesse momento, tá fora da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Não tem prazo para ele voltar. Não tem prazo exato. Se eles falassem assim, o Oscar retorna em 2 semanas, certeza, o jogador em 2 semanas estará pronto. Ok, você fala, ó, daqui 15 dias o Oscar volta. Aí a gente vai falar, o Oscar volta em um mês. Daqui um mês, ó, 30 dias o Oscar volta. Então, não tem transparência, não tem transparência. Porque se tivesse, talvez também, o Oscar nem teria, talvez, agora acrescentado, né, agravado essa lesão dele. Porque olha só, gente, é uma responsabilidade do São Paulo, ele assumiu isso. Quem assume também isso? Foi o Zubeldia. O Zubeldia criou esse problema para ele no São Paulo. Por quê? Quando ele tem medo de usar um jogador substituto ali pro Oscar, lá na Argentina, quando ele tem medo de lançar um garoto, mas é Libertadores, não pode jogar na Argentina. Gente, com todo respeito aqui, quem pensa dessa forma, o garoto não pode jogar na Libertadores, jogar lá na Argentina. Ontem eu tava comentando assim, só analisa, galera. Pô, jogar contra o Tadieres lá, com todo respeito aí ao Tadieres, a torcida do Tadieres. Joga num estádio onde é 200 metros lá longe do gramado. Que pressão que tem naquele estádio lá? Zero pressão lá naquele estádio do Tadieres. Meia dúzia de torcedor lá. Os caras têm a torcida menor que a do Santos. Quando joga na própria Vila Belmiro. Desculpe aí e tal, não é nenhuma ofensa ao torcedor santista. Mas é a realidade. Lá na Vila Belmiro, o Santos vai lá, é clássico lá, é 10 mil pessoas. Que pressão que tem nisso aí? Pressão, meu amigo, é você jogar no Morumbi lotado com 60 mil pessoas. Você jogar no Maracanã contra um Flamengo com mais de 70 mil pessoas. E isso é pressão. Uma pressão hoje é você jogar em Itaquera, você jogar no campo do Palmeiras, joga lá no campo do Inter, campo do Grêmio lotado. Aí você pode dizer que tem uma pressão porque essas torcidas empurram, são apaixonadas ali e pressionam ao mesmo tempo todo. Um River Plate, um Boca Júnior, um Racing, agora me faça um favor, vai jogar contra o Tajeres, o garoto vai sentir a pressão. Ele pode sentir a pressão de uma estreia, mas não da Libertadores contra o Tajeres. Eu não vi o Tajeres imprimir ali, impor nenhuma pressão no São Paulo. Qualquer garoto que jogasse ali, o Rian Francisco, o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, eles poderiam ter ido bem, qualquer um poderia ter ido bem. A questão não é a pressão, a questão é o medo que o treinador covarde, sim. Eu não mudei minha opinião sobre o Zubeldia só porque ganhou do Tajeres. Continuo achando que ele não é o treinador ideal para esse elenco do São Paulo. Ele pode ser o treinador para outros times, igual o Carpini, que não era treinador para o São Paulo, mas foi lá no Vitória, conseguiu fazer um bom trabalho ano passado, mas é treinador de time pequeno, não é treinador para o São Paulo. As pessoas confundem. Há bons treinadores, há treinadores regulares, treinadores médios e treinadores ruins. O Zubeldia, na minha opinião, não é treinador para o São Paulo. O cara que tem medo de lançar garoto, o cara que é um retranqueiro, ele vai pro jogo, é toda hora 3 zagueiros, 3 volantes, e os outros laterais é tudo recuado. Lá na frente fica com chutão pra bola pra Calera e mais um lá na frente. O que sobrar pode acontecer. O gol foi o que aconteceu contra o Tadieres. O São Paulo teve uma postura inteligente. O São Paulo foi lá e ganhou do Tadieres, porque o Tadieres é muito ruim. Eu sei que ninguém tem coragem de falar isso, né? A maioria acha que o São Paulo ganhou do grande Tadieres. Que grande Tadieres? O que eu quero dizer é o seguinte, galera. Então, quando o cara assume a responsabilidade de jogar o Oscar lá contra o Tadieres, que não estava 100%, estava baqueado, porque ele não tem coragem de colocar um garoto que ele poderia sim ter colocado o Matheus Alves, porque ele não colocaria mais um volante, porque ele receberia as mesmas críticas. Se ele tivesse colocado o Marcos Antônio, ele receberia as mesmas críticas e se perdesse daquela forma, ele seria demitido já na Argentina, jogando com 3 volantes e 3 zagueiros. Mas quando ele coloca o Oscar, aí ele assume que, está sendo ofensivo colocar o Oscar. Mas ele fez por medo de ser demitido pelas críticas caso não houvesse um resultado positivo. Você já parou para pensar nisso? Que não foi um Zubeldia corajoso. Ele arriscou e a lesão no Oscar se agravou exatamente porque ele colocou. Assim nós já tivemos lesionado o Pablo Maia, não agora, né? Já no ano passado também o Alisson, por sequência de jogos onde esses jogadores não são preservados.
e são jogadores que vêm com histórico de lesão. O Luiz Gustavo é a mesma coisa, o Lucas, e vamos falar do Lucas, mais um que tá fora da Libertadores e do Brasileirão aí pelo tempo que a gente nem sabe, tá? O filme se repete, meus amigos, no São Paulo. Né? Em 2025 começa a gente perdendo os melhores jogadores. Pablo Maia, Lucas, Oscar. Né? Olha só essa do Lucas, tá? O Lucas que já tá, vai fazer um mês agora, dia 10, que ele está parado. Como não tem a transparência no São Paulo e o prazo também, tudo indica que o Lucas ficaria aí pelo menos, galera, mais um mês para ele voltar. Ah, o Lucas tá correndo na esteira, é só isso que ele tá fazendo, tá andando, tá correndo na esteira. Até o Lucas retornar, vocês podem colocar aí pelo menos aí mais umas 3 semanas, um mês que seja. Acredito que seja isso. Mas olha só, o São Paulo está fazendo um trabalho, aquele tratamento conservador no Lucas, tá? Por quê? Para que dê certo a recuperar, para que ele não precise passar por uma cirurgia. Porque pode acontecer com qualquer um, não se recuperar desse tratamento conservador e ter que passar por uma cirurgia. Vocês lembram quando o Caleri passava por esse treinamento, esse tratamento conservador? Lembra? Eu acho que o Caleri ficou tratando desse tornozelo uns 2 meses. Só que ele não se recuperou, aí depois teve que operar. Vocês lembram? Mas a diretoria também não assume. Ela não vem de igual, ele tem que fazer esse tratamento. Se não der certo, a gente vai ter que operar. A realidade do Lucas hoje é essa. E vamos torcer para que ele se recupere nesse prazo aí de 30 dias pelo menos. Porque o Lucas e o Oscar estão fora, sim, agora da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo fica sem esses dois principais jogadores. Se já era difícil com esses dois jogadores, agora imagina sem eles. O Zubeldia recorre mais uma vez ao Luciano. Então o Luciano passa mais uma vez a ser o dono do time. Dono do time, entre aspas, né? Porque é o jogador agora que, gostando ou não, amado ou odiado, o Luciano vai ser o cara do time agora. Até porque o Caleri vive uma fase terrível também. O Caleri não faz gols. Né? O Caleri está brigando com os zagueiros já faz anos aí, mas até o momento nada de gols. A nossa esperança agora é Caleri e Luciano lá na frente. E são dois jogadores que vivem má fase, galera. Você perde Lucas e Oscar como protagonistas, aí você tem agora a sua esperança, suas esperanças, as nossas esperanças em Luciano e Caleri. Ah, sim, em 2022 eles foram bem, em 2023 eles foram bem. Ano passado já não foram tão bem. Esse ano já não começaram tão bem, que é uma decadência até normal, por conta da idade, físico, ritmo do futebol, qualidade dos outros times. Mas esses jogadores, eles precisam chamar a responsabilidade. E só chamar a responsabilidade dentro de campo, talvez não seria o suficiente para eles. O que eles poderiam fazer? Chegar no Zubeldia também? É lógico, né? Eu acho difícil. Mas chegar e falar, o Zubeldia, coloca um garoto ali, cara. Lança um moleque aí também para colocar. Como os jogadores do passado faziam e davam respaldo para os jogadores. Quem já assistiu às entrevistas aí do próprio Kaká, do Miller, do Cafu, né? Quem já assistiu essas entrevistas, o Pintado comentando sobre isso, a importância dos jogadores mais velhos ali, dos mais veteranos, experientes, darem respaldo. Chegar no treinador e falar, coloca, meu, a gente segura a bronca, não pode ter medo de colocar um garoto. E agora o São Paulo terá que recorrer a um, pelo menos, porque vai ser obrigado a colocar um garoto. Não porque o São Paulo tem um planejamento. O Muricy, que é o coordenador ali, técnico da base, que faz essa transição, junto com o Belmonte, que é empossado diretor de futebol do São Paulo, e o Zubeldia, esse trio é a comissão por transição, gente. Olha o desastre que nós temos. Um ex-treinador que não gostava da base, um diretor que entende nada de futebol e um diretor que não. Um treinador que não coloca a molecada para jogar. E aí a gente só vai em cima do Zubeldia, mas vamos olhar quem é o coordenador da base, galera. Quem que é? Que faz a transição é o Muricy e o Belmonte e também o Zubeldia. Ô Big, mas de onde você tirou essa informação? Eu sei. Para quem já viu aí o Douglas Schwartzman lá também,
eu acho que ele é gerente lá, geral da base, algo assim também. É tanto cargo lá no São Paulo também, desses conselheiros aí, você nem sabe quem é quem, mas enfim. Ele lá falou publicamente aí, né? Não só ele, entre outros profissionais, que sim, o comando da base ali do São Paulo, né? Por exemplo, até o sub-17 é ele, é o Douglas. Quando você vai para a transição do sub-20 para o profissional, é a comissão técnica com o Muricy, coordenador, e com o diretor de futebol, que é o Belmonte. Então essa turma, sim, é responsável por fazer essa transição. E tá aí porque esses garotos não jogam. Os caras estão esquecidos lá em Cotia. A gente está falando de promessas, não estamos falando de craques. E a promessa para ela se transformar em uma realidade, ela precisa jogar. A gente está aqui todos os dias pedindo oportunidade para esses garotos. Ah, mas eles não estão prontos. Pois é. Essa questão de eles não estarem prontos, por que vocês não prepararam então eles no Campeonato Paulista, né? Para que eles chegassem preparados para um Campeonato Brasileiro, para uma Libertadores. E agora, sem eles estarem preparados, olha o filme, hein? Eles vão ter oportunidades, de certa forma até forçadas, as minutagens. Aí é a hora do garoto, óbvio, para quem é bom, né, galera, obviamente, se sobressai, porque não importa se jogar em Córdoba, no Monumental, no Maracanã, no Morumbi, aonde o cara jogar, quando ele é bom de bola, ele vai sobressair. Se o cara for bom de bola, ele vai sobressair sobre os demais. A questão de sentir o peso da camisa, de ficar nervoso numa estreia, a pressão da responsabilidade, isso vai existir sempre, porque a camisa do São Paulo é muito, mas muito pesada mesmo. Tem jogador que não é garoto que sente o peso, quer um exemplo claro disso? O Eric. O Eric que foi lá pro Vitória, o Eric teve inúmeras oportunidades, sentiu o peso da camisa do São Paulo. O Eric aí não conseguiu, ele saiu e não conseguiu jogar bem com a camisa do São Paulo. Ele fez entrava, fazia um joguinho tal, razoavelmente, nos outros às vezes sumia, não conseguia jogar. O Eric sentiu o peso. Uma coisa, mas no Ceará ele foi muito bem. Meu amigo, uma coisa é vestir a camisa do Ceará, outra coisa é vestir a camisa do São Paulo. Muitos jogadores com expectativas, que chegam no São Paulo com grandes expectativas, às vezes o cara sente o peso da camisa, sim. E é natural que um garoto vá sentir o peso da camisa. Mas o que não podemos deixar de fazer é potencializar, é deixar de dar oportunidade com medo do garoto ir mal. Como você vai premeditar isso se você não dá oportunidade? Já tá com medo do garoto ir mal? Horas. O Luciano vai mal, o Caleri vai mal, o Lucas vai mal, o Oscar vai mal. Em determinado momento, entendeu? O Rafael vai mal, falha também, o Jandrei nem se fala. O Igor Vinícius. Quanto tempo nós não tivemos com o Nestor indo mal? O Sara, que deu a volta por cima fora do São Paulo, né? Ele que foi muito criticado também, né? O Luan, que está hoje aí também encostado no São Paulo, no CT. Você tem o Luiz Gustavo, 38 anos, mal está conseguindo correr dentro de campo. Aí você não pode dar oportunidade para o Luan. Mandar o Santilongo embora porque o treinador não pediu o Santilongo, mas você renova com o Luiz Gustavo, paga quase 1 milhão para o Luiz Gustavo. Independentemente de eu estar acertando aqui não os valores, eu imagino que os valores aqui superficiais, 700, R$ 1.000 por mês, 800, 1 milhão, sei lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é sempre fazer a mesma coisa. Você traz o Cedric, um veterano também, que não é um lateral ofensivo, mas você não pode dar oportunidade para o Mike. O discurso da diretoria do São Paulo sempre é vamos potencializar, vamos revelar, o São Paulo é formador, mas na hora que chega para colocar para jogar, trava tudo. Traz os veteranos encostados aí que é solução, e não vem sendo solução. Será que o São Paulo não entendeu essa política ainda, o Casares, você que é o chefe desse São Paulo Futebol Clube? Não vem dando certo esse bom e barato veterano. Você só conseguiu aumentar, quase duplicar a dívida do que você pegou dessa gestão. Quando você chega com um discurso de revelar, de formar, revelar jogadores, vai dar oportunidade para a base não tem oportunidade com você, Casares. É a pior gestão de base que a gente viu no São Paulo de todos os tempos, gente.
É o único presidente que se borra para colocar um garoto, para chegar lá e vocês colocam os garotos, vamos ver lá, vamos formar, vamos vender, vamos valorizar. O papo dele quando vendeu o William Gomes, já vou encerrar, tá, galera? Para não ficar muito longo aqui, já ficou um ponto longo, mas vocês lembram o papo do Casares? Primeiro fala que vai dar oportunidade para os garotos. Aí quando viu que fez uma cagada de vender o William Gomes barato, mas o William Gomes não teve minutagem. A minutagem que conta o valor do jogador. Pô, mas se você não dá oportunidade, como que vai valorizar então nesse seu discurso? E aí, galera, mais uma vez, o Zubeldia criou um problema para ele e para o São Paulo, principalmente, quando ele não formou, quando ele não conseguiu um substituto para o Oscar, que automaticamente hoje, quem vê, quem entende um pouquinho de bola, todo mundo diz que é o Matheus Alves. Poderia ser o Rodriguinho também, poderia, mas o Rodriguinho vive mais machucado também, tem esse detalhe do que propriamente preparado para jogar. A gente ainda tem os garotos Henrique, Carmo, bom de bola pra caramba, você tem o Lucas Ferreira, você tem o Rian Francisco ali também, só falando dos jogadores mais de frente. Aí vai do treinador saber fazer um esquema para dar oportunidade para essa galera, ou senão ele vai ficar sempre no 3-5-2, Luciano e Caleri lá na frente, chutão para frente e vendo o que dá. Vamos ver amanhã contra o Atlético Mineiro, né? O que o Zubeldia vai fazer, o que ele vai, se ele vai conseguir tirar um coelho da cartola aí, podemos dizer assim. Mas o problema está instalado. Lucas e Oscar, sem prazo fixo para voltar, estão fora por enquanto de Libertadores e Brasileiro. Não dá pra gente contar com eles. Essa que é a realidade. Valeu, galera. E olha só, eu já vou até colocar para vocês aqui, ó, a minha escalação, não a minha, é a que eu acho que vai ser a escalação. Eu tenho quase certeza que vai ser a escalação do Zubeldia para quinta-feira contra o Alianza Lima. Não, essa aqui não, essa aqui ele ia ser muito corajoso. Se ele não, essa aqui não vai, deixa eu ver aqui. É essa aqui, ó. Tá. Ele vai tirar só o Oscar, porque o Oscar não pode jogar, então sai daqui o Oscar, entra o Luciano. Aí ele vai jogar com Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Luiz Gustavo, Alisson, Cedric, Enzo Dias, Luciano, Caleri e Ferreirinha. De certa forma, é um time mais seguro. Ele deve fazer isso. Agora, potencializar o Luciano no lugar do Oscar, já que o Oscar não pode jogar. A gente vai continuar com um problema? Sabe qual é o maior problema? Problema de não ter criação. Porque quem que vai criar nesse time aí? Pode se preparar, vai ser aquele tipo de jogo, toca para lá, toca para cá, sem finalização. Pode ser que até tenha finalização porque o Luciano vai jogar. Pelo menos uma coisa que o Luciano não tem medo é chutar gol. Pelo menos isso. Tamo junto, comenta aí, ativa o sininho das notificações. Vou deixar aí, então, no primeiro comentário fixado, o link do nosso canal Campeão de Tudo. Quem puder dar moral de se inscrever aí, beleza, galera? Tamo junto aí. A gente faz live lá toda terça e quinta-feira, 14h, programa Campeão de Tudo e alguns vídeos também. Então, forte abraço, tamo junto aí, como sempre, vamos São Paulo. A paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o